Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Enfermeira Juliana Elias. Também acompanhe no Spotify. Toda semana temos episódios legais para vocês acompanharem, episódios trazendo conhecimento, ciência, saúde e princípios milenares para a sua vida. Agora nós estamos na série, esse mês é o mês de Setembro Verde, conscientização sobre doação de órgãos e tecidos. Estou também aqui participando do Congresso de Transplante, a BTO Brasil, aqui em Florianópolis. Vou trazer alguns vídeos, alguns stories para vocês estarem acompanhando aqui o nosso congresso. Com certeza vai ter coisas novas, coisas legais que eu estou colocando depois no nosso podcast. Hoje é o segundo episódio falando como funciona o transplante no Brasil, né? Para a gente poder também desmistificar algumas coisas e poder trazer aí conhecimento para a população que não sabe muito bem como funciona isso, né? Esse negócio de eu vou autorizar doar o órgão do meu familiar, o que vai ser feito, como vai ser feito, né? O transplante de órgãos no Brasil, como ele é feito, né? Existem as equipes transplantadoras, existem várias unidades no Brasil e as equipes são divididas por especialidades. Então, a equipe de transplante de rim, a equipe de transplante de fígado, a equipe de transplante de coração, a equipe de transplante de córneas e temos também o multivisceral e pâncreas, que tem algumas unidades no Brasil também, tá? A gente tem aí os órgãos que são transplantados. Temos também o transplante de pulmão, né? Coração e pulmão, que é feito pela equipe cardiotorácica. Então, a doação de órgãos, o transplante de órgãos, ele é parte dessa unidade transplantadora, que existe uma série de legislações para ela ter o seu funcionamento correto, tá? Como que acontece então essa oferta? Todo mundo fala aí sobre a doação de órgãos, sobre a lista única nacional, né? Então, claro que a lista, ela é uma lista por especialidade também. Existe a lista do fígado, existe a lista do rim, do coração. Não é todo mundo ali jogado na mesma lista, porque cada um está esperando um tipo de órgão diferente. E essa lista, ela é uma lista, embora a gente fale sobre a lista nacional, ela é uma lista estadual, porque cada estado tem a sua câmara técnica, tem a sua central estadual de transplante, que é responsável pela distribuição de órgãos. Por quê? O órgão, ele tem um tempo que ele pode ficar fora do corpo, que é o chamado de tempo de isquemia fria. Então não adianta a gente querer um órgão lá do Amapá, né? Se eu não tenho recurso para buscar esse órgão, né? Um helicóptero, um jatinho, eu não tenho que, por meio terrestre, como buscar em tempo hábil de usar esse órgão. Então eu preciso estar regionalizado. Então a nossa central aqui de São Paulo, o estado de São Paulo é onde tem as maiores e os melhores também, e os grandes centros de transplante, a gente tem vários. Então ele divide ali o nosso mapa por região. Aqui a nossa cidade de Campinas abrange ali quase cerca de 150 cidades aqui para poder fazer tanto a captação e transplante de órgãos. Então, quando existe essa doação, a central ela é acionada e ela quem vai fazer o seu direcionamento para onde vai esse órgão, de qual equipe que vai ser ofertado esse órgão de acordo com a sua regionalidade. E vai fazer um contato com essa equipe transplantadora e vai falar: olha, eu tenho um órgão que está em tal estado para o paciente tal e tal. Geralmente eles chamam 2 pacientes do mesmo tipo ABO. Então a lista, além de ser por tipo de órgão, por região, também é por tipo de sangue, né? Então ela é organizada, como a gente fala, que é a lista ABO. Então nós temos os tipos sanguíneos A, AB, B e O. Os pacientes, eles são listados de acordo com o seu tipo sanguíneo e ali ele vai ganhando a sua pontuação de acordo com as suas necessidades ali, tudo bem? Os hospitais autorizados a fazer transplante, né, do paciente são hospitais que têm que ser cadastrados, hospitais que têm que estar regulamentados e tudo certinho. Então existe o centro transplantador,
a equipe de transplante e também o centro transplantador, que é o hospital, né? Tudo isso tem que estar ali tudo muito bem muito bem encaixado para poder sair o transplante, né? Que tipo de transplante podemos ter, né? A gente tem o transplante que é do próprio tecido do paciente, que a gente chama de auto-enxerto, como acontece, por exemplo, no transplante de medula óssea, que eu também esqueci de mencionar, que é um dos transplantes também que acontece com bastante frequência, transplante de medula óssea, e os transplantes de enxerto de pele, que acontece bastante com os pacientes com grau 3, grau 4 de queimadura, né? Que eles perdem todo o tecido e eles precisam fazer ali o transplante de pele, e pode ser feito o auto-enxerto, retira de uma parte e coloca em outra para poder fazer ali crescer o tecido, né? A gente tem também um tipo de transplante com doador geneticamente idêntico, geralmente é entre os gêmeos. A gente tem também o de tecido geneticamente diferente, que são os aeloenxertos, e de espécie diferente, que é raramente utilizado, né? O tecido que pode ser transplantado, nós podemos transplantar fígado, rim, pulmão, coração, intestino, pâncreas, córneas, osso, pele. Então, vários tipos de órgãos e tecidos podem ser transplantados, tá? O que é um transplante de doador cadáver, né, que a gente chama, ou de doador falecido? É aquele que depende de uma família fazer a doação do seu familiar falecido. É a doação, né, de uma pessoa que sofreu morte encefálica, e aí outros órgãos possam passar para poder tratar uma doença terminal ali desse paciente. Isso é chamado de doador cadáver, né, ou doador falecido. Você vai receber o órgão de uma pessoa que foi a óbito por uma morte encefálica. A gente também tem também os doadores intervivos. O que é isso? Uma pessoa viva, em vida, ela vai doar um órgão para outra pessoa, como é muito comum no transplante de rim, né? Nós temos 2 rins e nós podemos doar um rim. Essa doação ela é feita por um familiar próximo e que tem ali toda a compatibilidade para poder fazer essa doação. Então, essa pessoa que vai receber um órgão de uma pessoa, o intervivos, ela não precisa estar nessa lista de transplante. Essa lista de transplante, ela é para pessoas que vão receber de doador cadáver, né? Ofertas de órgão de pessoas, de tecidos de outras pessoas que vão estar doando. Quando é um doador familiar, e vai ser essa doação intervivos, é um outro processo para fazer o transplante. Também existe doador intervivos de fígado. O fígado é um órgão grande e que ele se regenera, e a gente pode fazer ali doação de uma porção, um fragmento, né, um nódulo hepático. É mais comum em crianças a doação intervivos, né, e existem ali alguns critérios de tipos de doença que pode ser feito o transplante intervivos de fígado, tá? Mas também pode acontecer, e só quem pode doar também é um familiar ali de parentesco próximo, pai, mãe, né? Para exatamente não acontecer essa questão de vir uma pessoa falar, é um primo distante que vai doar, para não dar margem para que seja comprar um órgão, a pessoa está vendendo um órgão, para que não tenha esse risco. Então também a gente trabalha com essa questão de que só um familiar próximo, até porque a compatibilidade genética vai ser muito maior quando a gente trata ali das pessoas que dividem, que passaram os cromossomos para você, né? Como que é então a entrada do paciente em lista e o processo de transplante? Primeiro, então, o paciente ele é avaliado pela sua equipe e vê a necessidade dessa doença de ser o tratamento definitivo ou transplante. Uma vez que foi definido isso, ele vai passar por todo o processo para ser inserido em lista, que a gente chama de potencial receptor. E esse receptor, estando ali,
em lista, ele vai aguardar um potencial doador, uma pessoa que tenha uma compatibilidade, né, tanto de tipo de sangue, né, o sistema ABO, quanto também de peso e altura, né. A nossa lista, ela também tem essa margem aí, para a gente não colocar um órgão de 150 quilos num paciente que pesa 40 quilos, porque não vai caber, né, são incompatíveis. Então, toda essa compatibilidade, e quando alinha doador e receptor, a gente tem então o transplante efetivo do órgão ali a ser enxertado. A equipe transplantadora, ela faz todo esse trabalho de convocar o receptor, né, enquanto a equipe de captação está fazendo a retirada do órgão que vai ser implantado. Essa equipe de transplante já vai preparando esse paciente com exames, com avaliação, se ele tem clínica para receber o transplante naquele momento, porque a gente tem um alto índice de gravidade e às vezes o paciente clinicamente ele não está bem, ele está infectado, ele está muito ruim, a ponto de que ele não vai aguentar uma cirurgia naquele momento. Por isso que muitas vezes é convocado 2 pacientes para poder fazer o transplante. Porque o primeiro da lista não está apto para receber o transplante naquele dia, a gente não perde o órgão colocando no paciente que esteja apto naquele momento. Então faz toda essa avaliação, toda essa triagem, estando tudo bem, vai acontecer efetivamente o transplante, que é feita por uma equipe de cirurgião. Cada especialidade tem a sua, né? No caso dos pacientes que eu lido, é a equipe de gastrocirurgia, especialista em transplante de fígado, são esses especialistas de fígado que vão fazer aí então o implante desse fígado. É uma cirurgia muito delicada, muito detalhista, muito rica em conhecimento, né? O profissional ali tem que ser uma pessoa muito dedicada para poder fazer tudo certinho ali, e fazendo o transplante, esse paciente vai então se recuperar na UTI a princípio, e depois na enfermaria, e depois ele é acompanhado no ambulatório pelo resto da sua vida, porque ele é um paciente que tem uma necessidade de avaliação diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes ou qualquer outra doença. Ele precisa de uma avaliação ali mais criteriosa por conta da medicação que ele vai tomar para evitar a rejeição desse órgão implantado. Então o processo todo é esse. Você precisa ter um doador compatível com o seu receptor, é a central de transplante estadual quem alinka, né, esses dois. Ela vai ter todos os status, todo o painel, todo o perfil desse potencial doador, que é feito pela OPO, né, pelas unidades de procura de órgãos, pelas centrais de procura de órgãos, e essa equipe vai dar um start para a central. Olha, eu tenho um potencial doador, assim, 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 e a família aceitando essa doação, a central vai convocar então o receptor, e sendo tudo ajustado, sendo tudo correto, a gente tem o transplante efetivamente, o que salva muitas vidas, né? As pessoas recebem ali uma nova chance, um novo recomeço. Claro que nenhum transplante é igual ao outro, porque nenhuma pessoa é igual a outra, tudo vai depender da gravidade que estava antes do transplante e também como essa pessoa vai se comportar no pós-transplante, né? O transplante imediato vai depender de uma série de fatores, tanto do próprio organismo aceitar esse órgão que foi enxertado, como a gente ter equipes bem treinadas para fazer um bom pós-operatório, né? Esse podcast hoje então foi para orientar vocês, falar um pouco sobre como funciona o transplante no Brasil, que é algo sério, que é auditado, que as famílias acompanham, que o Ministério Público acompanha e que é um serviço muito importante para a população brasileira, e a gente conseguir aí diminuir a nossa lista de espera através da conscientização da população. A gente está aqui no Congresso da BTO 2023
e está tendo vários temas muito legais a respeito do transplante no Brasil, que eu vou estar trazendo para vocês depois. Tenham uma boa semana e continue com a gente, que vai ter mais um episódio agora para a gente falar especificamente sobre o transplante de fígado, que é o órgão que eu trabalho e que eu tenho maior experiência. Fique com Deus e até o nosso próximo podcast.